suas perguntas. Então, a gente já conversou de muita coisa sobre investimento anjo hoje, mas a gente tem falado muito que é importante que a gente tenha bons projetos. Bons projetos do quê? Então, esse painel vai discutir quais são as melhores oportunidades para investimento anjo no Brasil. Então, primeiramente, eu queria convidar aqui para moderar esse painel o Pedro Wączowski, que é conselheiro da Anjos do Brasil, entre outras muitas coisas. Ele é engenheiro químico, mestre e doutor em engenharia pela Escola Politécnica da Universidade de São Paulo. Foi diretor superintendente da Oxiteno no SA e presidente da Ultrapar Participações entre 2007 e 2012. Desde janeiro de 2013, é membro do Conselho de Administração da Ultrapar. Muito obrigada por estar com a gente. Queria convidar também o Anderson Tess. O Anderson é diretor e sócio fundador da Redpoint Ventures, o primeiro fundo brasileiro de capital empreendedor ou de risco, patrocinada por firmas do Vale do Silício. A Redpoint Ventures foi criada para trazer ao Brasil as melhores práticas de investimento desenvolvidas nas últimas décadas do Vale, para fomentar o ecossistema nascente do empreendedorismo em tecnologia e inovação, um apoiador de longa data da Anjos do Brasil. Queria convidar também o Humberto Matsuda. Humberto também é nosso conselheiro na Anjos do Brasil, e ele é o sócio responsável pelos fundos de Venture Capital Early Stage da plataforma da Perform Investimentos. Atualmente figura como um dos membros do Conselho Deliberativo da Associação Brasileira de Venture Capital e Private Equity, ABVCAP, e no Conselho de Administração de diversas empresas. E, para terminar de compor o nosso painel, queria convidar o Silvio Comite, também de outro parceiro nosso de longa data, do comitê do CJE da Fiesp. O Silvio é administrador, sócio do grupo educacional o Education e diretor titular do Comitê de Jovens Empreendedores da Federação da Indústria do Estado de São Paulo. Muito obrigado por estarem com a gente. Muito bem, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui. E o objetivo dessa mesa é debater quais são as melhores oportunidades para investimento anjo no Brasil. Nós vimos aí alguns minutos atrás uma apresentação muito interessante que nos mostrava as 10 principais lições que os empreendedores, que os investidores anjo nos Estados Unidos dariam para os seus pares ou para os seus colegas que pretendiam também investir. E uma delas é Avoid Bubbles. Eu acho que isso tem tudo a ver com o nosso tema aqui no Brasil. O problema da bolha é que você só descobre que é uma bolha a posteriori. Às vezes, alguns visionários anteveem a bolha. Mas você só define uma bolha depois que ela estoura, aí que você descobre que ela é uma bolha. Então, eu queria que cada um dos 3 expositores aqui discutisse um pouco isso. Quer dizer, qual é o critério que cada um usa nos seus investimentos, ou que tipo de conselho ele poderia dar para os investidores anjo, de concentração versus diversificação, os riscos da concentração, os riscos da diversificação, e como antever bolhas e supostamente fugir delas. Começar com Humberto, por favor. Bom, acho que a primeira ponderação que eu faria dentro dessa proposição é separar a estratégia que o investidor anjo está tomando. Você tem basicamente 2 estratégias. Ou investir numa empresa onde você espera que, com a sua ajuda, com o seu capital de anjo, essa empresa atinja um determinado patamar de desenvolvimento suficiente ou para ela se tornar lucrativa, ou até para pensar já numa saída precoce. Ou, a segunda estratégia seria pensar num investimento onde necessariamente, em algum momento para frente, você vai buscar investimento de um fundo, uma sequência de investimentos até que essa empresa atinja uma massa crítica. No primeiro caso, eu acho que existe uma ponderação muito importante para diversificação de carteira, onde você busca a eficiência do capital alocado em função aos tipos de empresa ou aos perfis de indústria que você, como investidor, se sente confortável. É muito mais uma questão de que tipo de conhecimentos, experiências
adquiridas existem, né, nessa pessoa, nesse investidor anjo, para mitigar os riscos associados aos investimentos. Na outra estratégia, quando você pensa numa lógica onde outros fundos, outros investidores devem se interessar e continuar ajudando a empresa a crescer, existe uma outra ponderação que eu faria, que é entender a lógica de se buscar, dentro de uma série de opções de financiamento, o investidor de equity. Na minha concepção, esse tipo de investidor é um investidor de concentração de capital. Quando você busca empresas privadas para especificamente achar aquelas que têm esse potencial de crescimento, apesar de, do ponto de vista de portfólio, a gente trabalhar a diversificação, o investimento de venture capital, ou investimento de private equity, é um investimento de concentração de capital. Então, nessa hora, talvez a ponderação mais importante do que buscar a diversificação onde exista uma experiência adquirida, talvez seja mais importante entender que tipos de investimento o mercado como um todo vem buscando. E descobrir para que tipos de empresa, ou quais segmentos, existe um maior apetite para aporte. São estratégias que, do ponto de vista de análise de empresa, podem parecer uma diferença pequena, mas está totalmente associada à estrutura de capital que você quer ter na empresa, a estratégia de longo prazo e o seu acesso aos outros investidores, porque você não vai atrair fundos e co-investidores sem criar um relacionamento prévio, sem demonstrar a sua capacidade de geração de oportunidade para eles. Muito bem, portanto, se eu pudesse resumir, né, quer dizer, o tipo de portfólio que você vai construir vai depender basicamente do seu horizonte de investimento. Se você pretende saídas relativamente rápidas ou se você pretende ficar mais tempo no processo e, ao longo do processo, engajar outros investimentos para reforçar o crescimento da empresa ao longo do tempo. Ou ainda traduzo isso como que tipos de riscos você quer tomar. Se você quer tomar o risco de conseguir fazer com que a empresa se torne sustentável ou o risco de levar a empresa a um ponto onde outros investidores vão ter apetite. Muito bem. Anderson, qual é a sua visão a respeito? Bom, boa tarde, pessoal. É um prazer e uma honra estar aqui. Queria agradecer de novo ao convite ao Cássio e à Maria Rita, e principalmente parabenizar pelo evento. É sempre bom ver a comunidade se reunir e Cássio e Maria Rita, vocês estão criando um KPI complicado para vocês, porque está dobrando a cada ano. Eu acho que a gente tem que manter esse passo aí, tá muito bacana. Especificamente sobre a pergunta sobre portfólio e diversificação, eu acho que acontece muito de anjos que estão começando na atividade virem conversar com a gente de Venture Capital, porque, de certa forma, a gente faz o elo seguinte na cadeia, né? Então, só para qualificar o meu comentário aqui, acho que o Humberto colocou de forma super clara, tudo que eu vou falar agora e nas próximas perguntas tem um viés de internet, que é a indústria que eu trabalho, e de investimentos em empresas que querem ficar muito grandes, que é parte do que o Humberto falou, né, que são empresas que vão fazer o que a gente chama de Life Cycle Investing ou Staged Finance, são empresas que vão levantar rodadas subsequentes de capital. Então, o que eu estou falando se aplica a esse tipo de empresa especificamente. Mas, sempre que eu converso com novos anjos ou pessoas que estão pensando em entrar nesse mercado, o conselho que eu costumo dar é: pensa com carinho, estuda bastante o que você vai fazer, e uma vez que você tenha tomado a decisão de fazer, não experimente com uma ou duas empresas. Porque ainda que você seja o melhor investidor anjo do mundo, a probabilidade de dar errado a sua filosofia de investimento com poucas empresas é muito grande. Então, a diversificação em número de empresas é muito grande e a diversificação no tempo é muito grande. Então, um anjo, para ter certeza de que virou um anjo de muito sucesso, ele vai precisar de tempo e vai precisar de persistência fazendo esse tipo de investimento durante um tempo longo. São muitas empresas para poder diversificar o risco que existe inerente desse estágio, e de graça vem a resposta para a sua pergunta. Se você tiver cadência e disciplina no seu investimento, você acaba quase que inercialmente fazendo a diversificação no tempo, que é muito importante.
especificamente sobre bolhas, a gente já teve várias conversas sobre isso em vários painéis, e eu costumo brincar que não é que eu não acredito em bolhas, mas o investidor deve atuar como se não existisse bolha. Porque não dá para adivinhar se você está no começo, no meio ou no final de uma bolha. E a estratégia que a gente recomenda para o empreendedor em todas essas situações é exatamente a mesma. Levante o capital que você precisa quando você precisa, com disciplina, trate o dinheiro com respeito, porque se você precisar levantar de novo, você vai ser avaliado em cima da performance que você entregou na rodada anterior. E se tiver numa bolha, se levantar muito capital no início de uma bolha e aplicar esse capital de forma mais relaxada ou esbanjando mais, quando a bolha estourar, se você precisar levantar capital de novo, você vai ser penalizado. E é esse o risco que todo mundo enxerga. Mas o contrário também é verdade. Se você está num momento onde não tem uma abundância de capital, é mais difícil levantar, mas o que você precisa fazer é levantar o capital e tratar o dinheiro com respeito. Então, eu acho que muda pouca coisa e tentar acertar o timing de uma bolha é uma tarefa muito difícil. Acho que quem consegue fazer isso vai fazer uma vez só na vida, porque vai ficar bilionário muito rápido. O único fator comum a todas as bolhas é que todo mundo fala que dessa vez é diferente até a bolha explodir, né? Então, ou estourar. Então, acho que tentar acertar o timing é uma coisa muito delicada. A receita que a comunidade de investidores conhece e recomenda é diversifica. Silvio, por favor. Obrigado, Pedro. Queria agradecer mais uma vez o Cássio e a Maria Rita. Anjos do Brasil, que é um parceiro de longa data aí da Fiesp. E nós que levamos esse tema para dentro da Fiesp. Eu posso falar nós porque levamos em conjunto desde o primeiro Acelera, primeiro concurso de investimento anjo que nós fizemos lá. E nós acreditamos tanto nesse conceito de investimento que a própria Fiesp começou a respirar isso. Nós falamos lá dentro que é uma nova forma de fazer negócio. O empresário estava acostumado a, uns 20, 30 anos atrás, pegar a pastinha dele, o plano de negócio dele e tentar arrumar um capital no banco. Né? Então, ele ia naquela agência de interior, ou aqui mesmo em São Paulo, e ia atrás de um investimento para aí sim ter um capital inicial. E isso, graças a Deus, está mudando. Né? E graças ao trabalho de vocês, e eu acho que o trabalho de todos nós aqui, nós estamos na era do compartilhamento, onde um concorrente virou um parceiro, o concorrente virou um potencial investidor. Então, acho que é um tema muito importante que vocês têm tocado com muita maestria. Aí a gente conseguiu levar isso não só para a Fiesp, mas para todas as entidades aí também de jovens empreendedores. Então, é um tema que está muito presente. Respondendo à sua pergunta, o meu estilo, assim, eu acredito mais quando você tem um foco dentro de um segmento. Você pode investir em algumas empresas. Vou dar meu caso, eu atuo na área de educação. Nós temos 2 startups também voltadas para a área de educação. Eu acho que quando você tem um conhecimento, você tem uma chance maior, essa é a minha opinião, de você cobrar um resultado, você poder ajudar e participar não só como investidor, mas também como um membro de um conselho, né, de administração dentro dessa empresa. Você consegue ativar o seu relacionamento e transformar isso num resultado. E eu acho que é uma forma também de controlar, o controle sempre falando também na parte positiva dele. Né? Esse papel, né, escutando algumas pessoas que estiveram conosco na Fiesp, nós acreditamos bastante em gestão, não necessariamente em setores. Se nós olharmos e analisarmos, todos os setores nós temos empresas que estão indo muito bem e setores que têm empresas que estão indo muito mal. Então, acho que a gestão ela ainda faz a diferença. Uma vez o Vicente Falcone esteve lá conosco e ele comentou, a coisa mais importante da empresa é o controle. Só que é tão fácil fazer o controle que acaba ficando difícil. O controle está no nosso dia a dia. A empresa que tem 1 mês de funcionamento, desde quando é uma ideia, você tem que começar a criar esse histórico. Então, eu acho que eu, como investidor, eu olharia bastante essa questão dos dados, questão de valores. Hoje a internet é uma grande fonte para fazer um benchmark, pesquisa de mercado, ver o que já deu fora, certo lá fora ou aqui dentro também. Enfim, eu acho que essa é uma grande ferramenta. Em relação à bolha, Pedro, como você perguntou, o Luiz Stolberg, quando ele esteve conosco lá na Fiesp, ele fez um comentário que chamou muita atenção nossa. Isso foi antes da crise europeia. Ele fez uma viagem familiar
com uma turma de amigos, e comentou que ele falou que voltou lá da Europa, né, com uma sensação não muito boa, né, com os custos muito altos, ele tinha ido para Portugal e para a Espanha. E ele voltou com essa sensação e comentou lá, né? Então, a dúvida dele, até quando o euro ia conseguir levar esses países que não eram os países de ponta, né? Então, não que ele trouxe a resposta que teria uma bolha, mas eu acho que tem sim, não sou eu que vou trazer essa resposta, mas tem sim como especialistas terem bastante noção de alguma coisa que não está indo muito bem. Então, naquele ponto, até quando países de ponta estariam levando aqueles outros países que estavam em mais dificuldade. Então, eu acho que sempre tem alguns sinais aí que os especialistas, aí, estudiosos, filósofos, conseguem enxergar, como sempre, de uma forma diferente. Muito bem, com exceção aqui do Silvio, que acho que tocou um pouco no assunto, eu me lembro agora de mais um dos conselhos apresentados há pouco aqui para os empreendedores. Um deles dizia que o empreendedor tipicamente precisa mais de conselho do que de dinheiro. Existe a expressão em inglês advice, né, que acho que é um pouco mais amplo do que conselho. Há dois tipos de aconselhamento que se pode dar para o investidor. Um genérico, quanto a sistema de gestão, método de gestão, sistema de controle, gestão de custos e assim por diante. E outro específico. Então, se alguém é especialista em educação, pode, e é uma startup na área da educação, pode dizer para ele... conhece a experiência pregressa, conhece o que deu certo, o que não deu certo, o que está em crescimento em outros países, o que pode servir de benchmark, de comparação com o Brasil e assim por diante. Então, eu acho que na montagem, queria que vocês comentassem um pouco, quer dizer, a familiaridade de cada um com um determinado setor, até que ponto isso influencia na montagem de um portfólio. Porque, de novo, porque se você faz um portfólio numa área em que você está familiarizado, tem experiência própria, tem um network, tem conhecimento, você vai poder dar, além do aconselhamento genérico de gestão, também um aconselhamento específico naquela área específica, naquela área especial, naquela área em que o investidor está tentando progredir. Eu queria que vocês comentassem um pouco qual é o papel, então, da experiência pregressa de cada investidor anjo na definição do seu portfólio. Começando agora pelo Anderson. Eu acho que é um ótimo ponto. Isso muda de acordo com o perfil de cada investidor, de cada estágio da empresa, mas eu concordo com a sugestão, com o conselho que foi dado, e quanto mais cedo no ciclo de vida de uma empresa, maior é o impacto de aconselhamento que um investidor anjo pode dar. E, obviamente, se for dentro do mesmo segmento, ele vai ter um conhecimento muito mais profundo. O grande risco nessa relação de aconselhamento é você contaminar a trajetória do empreendedor com a sua trajetória. Então, o aconselhamento é muito importante, mas ele deveria, na minha opinião, manter uma certa distância e permitir que o empreendedor empreenda. O anjo tem que entender que ele pode agregar, ele pode fornecer opiniões, pode sugerir que o empreendedor evite os erros que ele cometeu no passado, mas, em última instância, a responsabilidade de empreender é do empreendedor, e é muito comum que o empreendedor esteja mais bem informado e mais bem preparado do que qualquer um dos anjos para a execução daquele projeto. O anjo tem um track record, tem uma experiência interessante, mas o empreendedor vive aquele projeto naquele momento. Então, eu acho que isso aí é uma relação que precisa existir com muito cuidado e precisa de amadurecimento tanto do lado do empreendedor quanto do lado do anjo. E pode ser uma troca muito positiva, mas ela tem que ser limitada de acordo com a dinâmica para a empresa ter um caminho próprio. E a outra coisa que eu acho que é muito importante, principalmente no ecossistema nascente como o nosso, é fazer uma distinção entre conselho e palpite.
Os dois têm valor, mas uma coisa é alguém que passou por aquilo durante 20 anos e sabe com um grande grau de certeza como que as coisas vão desenrolar, e a outra coisa é alguém que tem experiência em problemas correlatos e vê um problema e falar assim, não, eu acho que o melhor caminho é esse daqui. Então, é uma outra coisa que precisa ser combinada e comunicada com clareza entre investidores e o empreendedor que está recebendo investimento. Isso se aplica com muita força na fase de investimento anjo, mas para a vida inteira da empresa. Você podia só elaborar um pouquinho a diferença entre conselho e palpite? Claro. O conselho é uma coisa baseada na sua experiência anterior, que é exatamente traduzida no problema em questão. Por exemplo, um empreendedor do segmento de saúde vai entrar com um processo de aprovação de uma droga na Anvisa. Um investidor anjo pode virar e falar, olha, o caminho, eu já fiz isso 20 vezes, o caminho que eu achei mais fácil é ter ou não um consultor, estruturar a documentação dessa forma e apresentar o processo desse jeito. Deixa eu tentar pensar aqui no exemplo de um palpite. Tá bom, eu trabalho com uma empresa de e-commerce e a gente faz vendas, sei lá, de qualquer produto que queira imaginar, e a gente vai ter a Copa do Mundo no mês de junho. Qual que é o impacto que a gente vai ter? Ninguém sabe com certeza, e o investidor anjo pode falar, olha, meu palpite é que pode acontecer isso ou aquilo. A gente pode, a venda pode explodir porque a gente vende um produto relacionado ao que interessa na Copa, ou a demanda pode estar desviada, a atenção pode estar desviada por causa da Copa. É um palpite, ele não tem como ter certeza, a gente tem que trabalhar com cenários, e o empreendedor precisa entender isso, que em um momento o conselho é uma coisa calcada em experiência relacionada e relevante, em outras é uma opinião, e cabe ao empreendedor resolver o que fazer. Muito bem. Silvio? A primeira pergunta, né? Isso. Eu acho que eu vou seguir, né, essa linha do Anderson, eu gosto de dar muito exemplo, né? Você imagina, vou pegar esse exemplo que eu falei na primeira fala, uma startup nova voltada para a educação. Como que a gente pode entrar também com conhecimento para ajudar nesse dia a dia? O modelo de contratação do professor, ele é muito específico, ele é diferente, ele é um desafio muito grande. Então, ele ganha de acordo, ele não pode ganhar como um profissional liberal ganha, por exemplo. Então, o sindicato é muito forte, uma das profissões aí, eu junto com os médicos, a gente fala que é uma das profissões mais bonitas e mais importantes aí, e por conta disso também tem um tratamento totalmente diferenciado. Então, quando essa startup que eu estou comentando, por exemplo, ela tem o foco de você mudar a sala de aula. Como que você ensina um professor a usar as metodologias tiradas de tecnologia e ferramentas como o Google, como o Apple ou qualquer outra ferramenta dentro de sala de aula. Então, essa startup ela é formada por professores que se destacaram em tecnologia dentro de sala de aula, que vão até outras escolas ensinar essas escolas e esses professores também. Ou seja, ele não vai dar aula, né? Então, onde que nós ajudamos bastante isso? Você precisa formatar o preço disso, você precisa precificar esse tipo de serviço. E nós tivemos uma venda de um serviço numa escola em Paraty, lá perto de Angra dos Reis, que teve total deslocamento do professor. E eu não poderia encarar essa remuneração para ele como se ele estivesse numa sala de aula numa escola aqui de São Paulo. Então, nós entramos com esse conhecimento, nós fomos atrás. Aliás, vocês não têm noção o quanto é difícil, né? Eu escutei algumas pessoas falando inglês, tem alguns estrangeiros aqui. Infelizmente, esse é um problema que nós temos no nosso país, a questão da burocracia, o custo do país, o custo do Brasil, isso dificulta demais para nós. Então, isso é uma coisa que a gente tem que, nós brasileiros, a gente tem que lutar contra isso também, acho que faz parte do nosso papel, para poder simplificar. A minha missão é melhorar o resultado da minha empresa, é transformar o professor num sócio. Ele se convenceu disso, mas ele não pode ser prejudicado por isso, né? Então, eu acho que nós aproveitamos nesse exemplo que eu trouxe para vocês, toda a forma de contratação do professor para precificar esse produto.
provavelmente uma pessoa de fora do meu setor, se tivesse entrado nessa startup, teria mais dificuldade. Teria que contratar um contador, um advogado, ia gastar muito mais para poder chegar nessa conclusão que nós chegamos. Ô, Silvio, deixa eu ver se eu entendi bem. Você está defendendo que o investidor anjo deve procurar setores no qual ele tem expertise pessoal, experiência pessoal, e só esses? Esse Não é o só ponto? esse. Não. Ele poderia priorizar esses segmentos. Agora, a partir do momento que ele viu uma oportunidade, eu acho que hoje possivelmente é muito fácil você mergulhar, estudar e conhecer esse setor. Eu acho que isso faz parte do trabalho, né, na minha visão, do investidor. Eu acho que ele pode se preparar até para dar conselho, participar de um conselho e também palpitar, como o Anderson conversou. Então, não exclusivamente só onde ele conheça, mas também, antes de colocar, acho que ele tem que se interessar e tem que pesquisar para poder cobrar também. Essa é a forma que eu penso. Humberto. Bom, eu concordo plenamente com as duas colocações, mas eu queria pincelar alguns conceitos para ilustrar um pouquinho, uma visão um pouquinho só diferente. Quando a gente pensa em experiência, na minha cabeça, o primeiro critério que eu usaria essa experiência não é para definir o portfólio, mas seria para conseguir fazer perguntas mais objetivas, ir diretamente ao ponto para que eu possa selecionar as oportunidades daquela indústria melhor. Ou seja, a diferença entre duas empresas ela tem que ser muito maior, muito mais clara para quem tem experiência naquela indústria, né? A dinâmica de quando você optou por um time, por uma empresa, investiu, né, eu jamais investiria numa empresa onde eu achasse que entendo mais ou tenho conhecimento específico daquele mercado do que o empreendedor. Porque o empreendedor, para agregar ao conjunto investidor, empresa, sócios, ele tem que ser o cara que manja, que conhece e que tem a capacidade de execução diferenciada, né? Então, essa experiência que eu tenho naquele setor que eu estou investindo, onde existe um outro especialista ou alguém que se dispõe a ser empreendedor naquele setor, é alguém que eu quero estabelecer um processo dialético. Então, fazer perguntas certas para incentivar as decisões corretas. Numa lógica de quebrar a inércia, porque a dificuldade de transformar uma pequena empresa numa grande empresa é ir quebrando devagarzinho a dificuldade de dar o próximo passo, subir o próximo degrau, né? Então, essa dialética, eu só entraria na questão propositiva do que se fazer quando o empreendedor ele se encontra num dilema e ele pede ajuda para decidir, né? Acho que vai muito na linha que o Anderson está falando da diferença entre um conselho e um palpite. Estamos num beco sem saída, onde os dois lados, olhando racionalmente, parecem iguais. Eu acredito demais que a experiência nessa hora, a intuição, entre aspas, pode ajudar demais. Mas eu jamais usaria essa experiência, essa intuição, sem o empreendedor me pedir ou por uma questão que não tem essa dificuldade ou que não tem essa dualidade de valor ou de importância. Quer dizer, você basicamente nos diz que o essencial é você investir num setor onde, ao menos, você saiba fazer as perguntas certas e saiba entender se as respostas fazem ou não sentido. Isso, porque, voltando na primeira pergunta, quando a gente fala de construção de portfólio, se você só investir no setor que você tem experiência, a não ser que você tenha muita experiência em muitos setores, você vai concentrar demais os seus investimentos numa única indústria. Isso não é, de novo, necessariamente ruim, depende da sua estratégia. Mas vamos assumir que seria saudável para esse investidor específico conseguir fazer os investimentos, como o Anderson falou assim, de maneira paulatina, constante, sem se preocupar com cenários futuros de maneira excessiva. Seria muito bacana ele também entender as dinâmicas, até para evitar uma bolha ou não, olhar setores diferentes. Muitas vezes podem ser complementares, ou mesmo muitos distintos, né? É difícil demais ter experiência em tudo e saber muito sobre todos os assuntos que você pode vir a investir. Então, confiar exclusivamente ou supervalorizar essa experiência sem contexto é muito ruim. Agora, que é uma ferramenta ótima para a seleção das empresas e depois para quebrar a inércia de empresas que se encontram em momentos de decisão difícil, faz muita diferença ter essa experiência.
Eu acho que muitos dos presentes aqui devem conhecer o fundo Pitanga, que é gerenciado pelo Fernando Rainer. E o fundo Pitanga ele deve estar ativo aí, eu acho que há uns 3 anos, eu estimo. Mais? 6 anos? Tudo bem. 6 anos, e eu tenho conhecimento de um primeiro investimento e aparentemente eles estão próximo de um segundo investimento que eles fizeram em 6 anos. E conversando com o Fernando, ele me disse que eles têm lá alguns critérios, né? O primeiro dos quais é que o negócio tem que ser escalável sem limite, quer dizer, ele quer construir negócios que possam ter escala mundial e que sejam pioneiros numa escala global. E ele me disse que 2/3 das propostas de investimento que eles recebem são cópias tropicalizadas de investimentos que deram certo em outros países. Eu acho que isso deve ser um pouco a experiência de todo mundo que fez ou está fazendo ou está tentando fazer investimentos anjo, que é extremamente comum o investidor querer reproduzir aqui o que foi eventualmente sucesso ou o que está tendendo a ser sucesso, porque às vezes ainda não é nem sucesso fora do Brasil. Como é que vocês 3 tratam essa questão? Quer dizer, que pontos positivos ou negativos, ou como é que vocês abordam essa questão na seleção do portfólio em que vocês investem? Quer dizer, qual é a vantagem ou a desvantagem de investir localmente em projetos que eventualmente já deram certo fora do Brasil, mas que são, às vezes, uma cópia piorada, às vezes, melhorada, às vezes, do que já se fez fora do Brasil? Silvio, você começa essa rodada aqui. Pedro, como diz o Jorge Paulo, né? Muitas coisas você pode copiar e melhorar. Então, eu não vejo problema nenhum. Acho que essa nossa geração aí, e mais uma vez volto na questão da internet, é muito diferente isso. Você ter um mundo na frente de um computador aí para ver tudo que aconteceu no mundo inteiro e poder melhorar, né? Então, eu vejo com bons olhos a hora que você olha uma ideia que já existe lá fora, e essa palavra tropicalizar eu gosto também, você trazer para cá com a cara do nosso país, né? Tem muitas coisas boas que existem lá fora, que foram trazidas para cá da mesma forma, que não deram certo. Mas depois de alguns anos aí de pesquisas e enxergar o que foi acertado, o que foi errado, as pessoas conseguiram retomar e estão muito bem hoje. A gente tem redes de fast food, né? Outras ideias, outros investimentos também, que foram muito bem numa segunda rodada de investimento. Eu vejo com bons olhos. Acho que, e mais ainda, não só trazer uma mesma ideia, você pode, dessa ideia que já deu certo lá fora, trazer uma nova evolução, uma nova geração dessa ideia que existe lá fora. Eu sou a favor dessa metodologia de trabalho. Humberto. Eu acredito que não existe certo e errado. Existe, na verdade, uma opção ou uma tese de investimento que você desenvolve para ser aplicada. Então, você citou o Pitanga. Eu acho que o Pitanga está talvez num extremo dessa paleta. E no outro extremo você tem, por exemplo, uma Rocket Internet, que se propõe a nunca querer inventar nada. Vamos trazer para regiões novas, modelos comprovados, fazendo exatamente o que o Silvio falou, adaptando e corrigindo erros e melhorando, né? A filosofia que você desenvolve para investir, ela tem que estar alinhada com o tempo que você quer ter retorno, quanto você quer ter de retorno. Quando você vai para um lado do Pitanga, de buscar a inovação no âmbito global, tem que ter uma consciência de que você vai ter que quebrar mais barreiras para atingir um mercado muito maior. Você tem que acessar um nível de capital, talvez, numa proporção bastante diferente do que existe disponível no Brasil, né? E, com certeza, não vai ser algo que você consegue desenvolver de maneira independente, totalmente sozinho. Toda inovação disruptiva que chega a ter um apelo global, ela vai depender de muitas outras parcerias, de justificar por que aquela inovação é pertinente. Nunca é tão claro assim como as pessoas costumam achar, que dá para enxergar essa disruptura logo no momento embrionário, quando a empresa ainda é uma startup.
você vê grandes empresas hoje que são consideradas inovadoras, que na época em que elas estavam começando, existiam outras empresas muito similares e talvez só se tornaram mundialmente conhecidas pela inovação porque na capacidade de execução, principalmente naquela parte que você citou antes, da parte de conhecimentos genéricos de como montar um negócio, executar um negócio, tenham tido uma proficiência maior. Então, quando eu olho essa questão que muita gente fala do copycat e tudo mais, eu cito sempre o conceito de inovação, que a inovação é colocar algo novo num determinado mercado. E dependendo da geografia que você determina esse mercado, você pode falar um mercado absolutamente local, brasileiro, ou estadual, municipal. Se o serviço ou produto que você está desenvolvendo na startup, ele tem esse apelo local, por exemplo, você quer ajudar as pessoas que moram naquela cidade a encontrar os melhores fornecedores de serviços domésticos, canador, que tem que estar, né, numa distância razoável, você tem essa inovação absolutamente de maneira eficiente num micro-universo geográfico. Agora, você quer criar uma nova forma das pessoas se locomoverem, se deslocarem dentro de uma cidade, resolvendo um problema urbano que qualquer grande cidade sofre, aí a proporção da inovação, o critério de aplicabilidade dessa inovação, ela muda completamente. Então, é muito mais uma questão de quanto dinheiro, de que forma você quer investir, que tipo de portfólio você quer construir, para trabalhar com que tipo de co-investidores, para imaginar um sucesso ou um retorno daqui a quanto tempo. Né? Quanto mais ambicioso, mais criterioso for o critério geográfico e da inovação, talvez seja mais difícil, mais caro, mas provavelmente o prêmio é maior. Então, não tem certo ou errado. Existe, de novo, o perfil, o apetite de risco e a vocação daquele investidor, do bolso dele e da área de atuação do ponto de vista geográfico que ele está inserido. Né? Que nessa hora faz diferença se você é um anjo no Silicon Valley apostando no próximo gigante de tecnologia ou se você está querendo atuar num país como o Brasil para justificar, eventualmente, para uma comunidade internacional que daqui pode sair coisas interessantes, coisas grandes. Anderson. A minha posição não é muito diferente. Eu não vejo nada de errado com reinventar uma ideia e lançar ela de novo, seja no mesmo mercado ou em um outro mercado. Eu não sei porquê, mas quando é em outro mercado vem esse termo pejorativo de copycat, e quando é no mesmo mercado é simplesmente um concorrente. Isso é uma coisa que eu ainda não consegui entender, mas Facebook é a terceira, pelo menos a terceira encarnação de redes sociais. Google não é a primeira search engine, então isso é normal. Pegando um exemplo mais recente, Living Social é um competidor do Groupon e o Peixe Urbano era um clone. Então, não dá para entender aonde está a distinção entre um e o outro. O que eu acho que é o mais importante é aplicar as mesmas regras que se aplicam na hora de selecionar um investimento e ter certeza de que você está construindo alguma coisa sólida, seja uma cópia, seja uma coisa que nunca foi feita antes. As vantagens que você perguntou, eu acho que você já tocou nas duas principais. A vantagem é um certo grau de conforto em achar que aquilo ali já foi, em saber que aquilo ali já funcionou em algum lugar. Existe um perigo de assumir que porque funcionou lá, vai funcionar aqui. Tem muita coisa que pode ser diferente. Agora, vou encurtar a resposta, que a gente está em cima da hora, eu queria fazer um ponto aqui. A principal desvantagem, eu acho, do copycat, que muita gente perde visão, é que o copycat, uma coisa que você tem certeza quando você investe numa cópia, é que você já tem, com certeza, pelo menos um grande competidor que é competente, assumindo que você vai copiar uma coisa que está dando certo. Né? Então, é muito importante que você saiba o que você vai criar do ponto de vista de barreira para a hora que esse competidor, assumindo que é um competidor internacional, resolver olhar para o Brasil, para quando ele vier aqui brigar contigo, você tenha construído alguma coisa sustentável. Porque a gente está num mundo global e se o mercado que você está escolhendo for significativo, em algum momento isso vai acontecer. Ou seja, se você escolher o mercado errado, na verdade não importa, né? Não vai ser uma grande empresa. Se você escolher o mercado certo e for um bom executor,
você em algum momento vai bater de frente com a sua musa inspiradora e aí é melhor que você tenha construído alguma coisa sustentável para isso. Mas o que eu queria focar, na verdade, é aproveitar a pergunta para falar um pouquinho do lado pitanga das coisas, que é quem busca inovação realmente ainda não testada no Brasil. Concordo com o Berto, eles estão no extremo. Um dos painéis mais divertidos que eu já vi foi o Dave McClurry, que é da 500 Startups, junto com o Fernando, falando de pitanga, que tinha feito um, foi divertidíssimo. E os dois são exemplos muito legais. Mas eu contei, inclusive, com a ajuda do Cássio. No início do nosso fundo aqui, a gente estava tendo um problema relativamente triste aqui no Brasil, que a gente faz série A, 3, 4 milhões de dólares, quando a gente faz o investimento. Então, a gente via muito empreendedor com ideia muito boa, disruptiva, e que nunca tinha sido testada. E a gente virava e falava, poxa, levanta uma rodada de anjo, levanta uma rodada de seed, que quando você chegar na série A, a gente quer olhar, a gente gostou de você e gostou da ideia. E passava um tempo, esse empreendedor voltava para a gente falando, olha, conversei com a comunidade e o pessoal não quer investir porque a minha ideia nunca foi testada. A gente acabou criando um programa de seed com a ajuda do Cássio para mitigar isso. Assim, não é o nosso core e a gente não faz isso sendo bem sincero, a gente é co-investidor, a gente trabalha junto com o lead investor na rodada de seed sempre, porque o nosso foco é na série A, mas a gente fez isso para poder sinalizar com um investimento de 100, 200 mil dólares, de que vai ter pelo menos um venture capitalist que vai olhar, um capitalista de risco, que vai olhar aquilo ali com atenção e com detalhe, se o risco original for mitigado e a ideia estiver indo bem. Então, assim, eu não vejo problema nenhum em investir em copycat. Eu adoraria poder investir em mais coisas inovadoras. A gente tem alguns casos no nosso portfólio. O crescimento tende a ser muito bacana. E a gente para e olha e fala, espera aí, não tem isso aqui em lugar nenhum do mundo mesmo? Não tem em lugar nenhum do mundo mesmo. Então, a curva de crescimento é bacana, é muito mais excitante para o empreendedor desbravar esse tipo de mercado, mais difícil, sem dúvida, mas eu acho que a gente precisa crescer nas duas pontas, e não simplesmente endossar que copycat está ok. Então, acho que a gente tem que fazer as duas coisas, e acho que a gente está chegando cada vez mais perto disso aqui no Brasil. Muito bem. Eu queria... nós estamos já no fim do tempo aqui, para terminar, mas eu queria deixar uma provocação que eu não vou pedir que os cavaleiros respondam por razões de tempo, mas que eu acho que fica um pouco, até para a gente eventualmente discutir um pouquinho isso o ano que vem. E a provocação é muito simples. Existem algumas coisas que são especificamente brasileiras. Existem, eventualmente, algumas oportunidades que, se não nascerem no Brasil, não vão nascer em lugar nenhum. E existem muitas outras que podem nascer em qualquer lugar do mundo. Eventualmente, até nasçam com mais frequência em lugares em que já tem um ambiente mais propício, quer dizer, já tem um conjunto de conhecimentos mais difundido, tem um cluster. O professor Plonsky aqui presente, seu olhar já me lembrou do termo, um cluster de conhecimento naquela área específica. Seja Vale do Silício e todos os outros exemplos que eu não preciso citar. Será que não vão existir algum dia startups que vão investir em alguma vantagem competitiva, seja a biotecnologia, seja o que for, que é tipicamente brasileira e que pode nascer daqui e daqui se expandir para o mundo? Será que a gente não devia pensar um pouco em descobrir quais são esses nichos e ajudar os empreendedores a criarem empresas dentro desses nichos? Fica essa provocação como um tema sugerido para a gente discutir o ano que vem. Muito obrigado aqui aos três debatedores, acho que a conversa foi muito interessante e passo-lhe a palavra, Maria Rita.